E hoje a gente vai encerrar, porque eu falei hoje de manhã, eu terminei hoje de manhã, falando que o inimigo usa algumas ferramentas para impedir que o povo de Deus tenha acesso ou usufrua desse dom, desse presente que se chama Espírito de Profecia. E quais são algumas dessas instrumentalidades dele? A primeira delas, e a mais sutil e perigosa, é a negligência. É mais perigoso do que a oposição. Porque quando a gente negligencia, a gente não se sente opositor. Eu acredito, eu só não leio. Mas para Deus é a mesma coisa que se opor. Interessante que esse problema é antigo. Olha a queixa de Deus lá no passado. Eles desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. A expressão original aqui, mofar, significa zombar, escarnecer. Mas ela traz uma analogia interessante para mim. Qual é? Por que o pão mofa? Fica velho lá no canto, o que o Diogo falou. É exatamente isso. Olha só, você faz aquele pão quentinho, ou você compra aquele pãozinho, mas chega no momento que ele mofa, mas ele só mofa se você não fizer o que com ele? Se você não comer. Então o pão mofou porque você não comeu. A analogia é a seguinte, é como se Deus dissesse: vocês estão deixando os escritos dos meus profetas mofarem, porque vocês não estão fazendo o que com eles? Se alimentando disso. Veja, aqui significa zombar, tá? Estou usando uma analogia com a palavra na língua portuguesa. Então nós precisamos ler esses livros. Por quê? Porque se o povo de Deus não estudar estas mensagens que lhes são enviadas de quando em quando, são culpados de fazer o quê? Quem é culpado de rejeitar a luz de Deus? É quem se opõe? Também, mas também quem não estuda. Está no mesmo patamar da oposição diante de Deus. Então pergunto, para ninguém responder, só para pensar. Estamos estudando esses livros? Estamos lendo ali, analisando? Então veja. Um detalhe. Vocês sabiam que todos os livros de Ellen White traduzidos para o português estão disponíveis gratuitamente? Sabiam disso? Aí eu faço aquela mesma pergunta. Qual é mesmo a nossa desculpa? Nem impedimento financeiro a gente tem mais para ter acesso a esses materiais. E hoje de manhã vocês viram como que na prática é uma bênção para nós? Vai nos guiando em várias fases da vida, em vários assuntos. Então precisamos ler. Então a negligência é uma ferramenta poderosa de Satanás, mas também tem a oposição direta. Em breve, ela diz, serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. E eu disse a vocês esses dias que a estratégia mais eficaz de Satanás para que o Espírito de Profecia não chegue às pessoas, não é essa oposição de dizer que Ellen White era falsa profetisa, Ellen White era esquizofrênica. Não. A estratégia mais eficaz é a seguinte: Ellen White foi uma profetisa verdadeira, mas reticências. A estratégia mais eficaz é lançar sementes de dúvida. E aí as pessoas começam a ler os escritos de Ellen White com um pezinho atrás, com desconfiança, mas será? Será? Quer ver uma coisa que é muito repetida? Olha, os escritos de Ellen White são interessantes e tal, mas são apenas conselhos. Já ouviram isso? São apenas conselhos? Claro que são apenas conselhos. Mas quem se arriscaria a rejeitar conselhos enviados de Deus? Querem ver uma coisa? Cristo, ele recebe vários nomes nas Escrituras. E qual é um desses nomes? Se chamará o seu nome maravilhoso e o que mais? É só conselho, tá? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E para Laodiceia, Cristo envia uma mensagem, uma carta. E ele diz assim, é só um conselho. Compra de mim ouro, vestes brancas, colírio. É só um conselho. Então são todos conselhos, realmente, são só conselhos. Mas, irmãos, particularmente, eu não me arriscaria a rejeitar conselhos que vêm de Deus. Olha o que aconteceu no passado. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o quê? O conselho. É só conselho. Mas eu sugiro
que a gente atenda o conselho. Muitas pessoas dizem assim, olha, os escritos de Ellen White devem ser testados pelas escrituras e não o contrário. Está certo ou está errado? Está certo, absolutamente. Mas me responda uma coisa, se repete tanto isso em nosso meio, muitas vezes, que começa a criar uma certa desconfiança nas pessoas. Me responda uma coisa, por que Ellen White é reconhecida pela Igreja Adventista como uma profetisa verdadeira? Por quê? Porque já foi o quê? Testado. Exaustivamente testado. E é por isso que a igreja a reconhece como profetisa. Agora, se eu fico, olha, cuidado, você tem que testar os escritos pela Bíblia, você tem que testar, e não o contrário, cuidado, isso é verdade, mas a gente começa a criar sementes de dúvida na mente das pessoas. Eu estou lendo, será? Será? E essa discussão, irmãos, ela perde o sentido se a gente reconhecer que Ellen White não contradiz os princípios da Bíblia, concorda? Então a gente não pode ficar nesse estado de estresse, desconfiança, será? A gente tem que estudar direitinho, como eu falei, não foi? Existem critérios que a gente segue para estudar os livros, etc. O que a gente não pode viver nesse estado. Veja, Satanás tem a habilidade de sugerir dúvidas, inventar objeções ao testemunho que Deus envia, e muitos consideram uma virtude e indício de inteligência mostrar-se incrédulo, questionar e contrafazer. Então tem gente que questiona isso em profecia, que coloca dúvidas sobre os escritos de Ellen White, e ela acha que essa atitude é uma atitude de quê? Inteligência. Eu acredito que é uma atitude de ignorância. Porque eu repito que eu já falei várias vezes nesses dias, entre o estudioso e o profeta, você fica com quem? Eu fico com o profeta. Jesus falou, crede nos meus profetas, e vocês vão prosperar. Olha só, a Igreja Adventista tem quantas doutrinas base? Já? Tá. A Igreja Adventista tem 6 doutrinas. E 28 crenças fundamentais estabelecidas sobre essas doutrinas, ok? Então a igreja tem a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da igreja, da salvação, se eu não me engano. Então são 6 doutrinas base. E 28 crenças fundamentais. Qual dessas doutrinas e dessas crenças foram concebidas, estabelecidas sobre os escritos de Ellen White? Nenhuma. Então você pode pegar ali as crenças fundamentais da igreja. Eu tenho um adesivo na minha Bíblia com as crenças fundamentais e todos os textos bíblicos que fundamentam. Ok, sabemos disso. E repete-se muito isso hoje em dia. Muito. Mas as pessoas se esquecem de um ponto. Nenhuma doutrina adventista foi estabelecida sobre os escritos de Ellen White. Mas em algum momento Ellen White protegeu a igreja de se desviar das doutrinas? Isso as pessoas não lembram. Querem ver uma coisa? Vocês lembram de algum momento na história da igreja em que a doutrina de Deus foi colocada em xeque, foi questionada e foi distorcida dentro da igreja? Vocês lembram? Quando? Dr. John Harvey Kellogg. Então ele traz essa doutrina do panteísmo que distorce a doutrina de Deus. E então houve uma discussão muito acalorada numa reunião da igreja entre os pastores, o presidente da Associação Geral, sobre essa questão do livro de Kellogg, e uns defendiam Kellogg e outros eram contra, e todo mundo estava baseado aonde? Na Bíblia, para ser a favor e ser contra. Estava ou não estava? Todo mundo estava seguindo a Bíblia. E então chegou à mão, ali naquela reunião, uma carta de Ellen White enviada uma semana antes. Eles abriram a carta, leram, e era uma exortação, uma advertência contra o livro do Dr. Kellogg, que distorcia a doutrina de Deus. E então, se eu não me engano, foi o presidente da Associação Geral que recebeu essa carta. Ele responde a Ellen White e diz, olha, a sua carta chegou no momento certo e resolveu a controvérsia. Então nenhuma doutrina foi feita com base nos escritos de Ellen White, mas os escritos de Ellen White protegeram a igreja de distorcerem a doutrina. Temos que lembrar disso, irmãos, porque às vezes somos muito ingratos com o dom que Deus concedeu à sua igreja. Quantas vezes isso aconteceu? E os escritos dela chegavam bem no momento. Eu pergunto assim, imagina que o Diogo, estudando as escrituras, ele chega à conclusão de que o céu é azul.
E o Jânio, estudando as Escrituras, ele chega à conclusão que o céu é vermelho. E os dois são sinceros. Os dois são consagrados a Deus, são homens de Deus. Eu pergunto, se no momento eles se deparam com um texto de Ellen White dizendo que o céu realmente é azul, o que eles devem fazer? Continuar discutindo esse assunto até hoje? Não. O que tem que acontecer? O Jânio, que chegou à conclusão de que o céu é vermelho, ele deve voltar às Escrituras, partindo do pressuposto de que quem está errado é ele, não o profeta. Então ele volta às Escrituras para encontrar o quê? Onde ele errou. E hoje, irmãos, tem pessoas discutindo, estudiosos discutindo, e tem textos de Ellen White claramente definindo a questão, e eles não aceitam, continuam discutindo. Por quê? Porque é só a Bíblia. Só que muitas vezes a gente interpreta a Bíblia errado. Olha só que interessante que o irmão White escreveu. Desde que o Senhor se tem manifestado pelo espírito de profecia, passado, presente e futuro tem passado perante mim. Tenho sido despertada de meu sono com um vívido senso de assuntos previamente apresentados, e à meia-noite escrevo cartas que vão cruzar o continente e, nos momentos de crise, salvar de grandes desastres a causa de Deus. A igreja não foi alicerçada suas doutrinas nos escritos de Ellen White, mas os escritos de Ellen White protegeram a igreja de distorcer a doutrina. E ela diz, quantas vezes eu escrevi cartas, enviei e cruzar o continente e no momento certo ajudar a igreja a não se desviar da doutrina. E ela faz a seguinte pergunta, esse trabalho dos últimos 36 anos seria de cima ou de baixo? Esses meus escritos que chegam e protegem a igreja da divisão, da confusão, esses escritos, isso é de Deus ou é do diabo? Entendem? Não tem meio termo. Ou é de Deus ou é do diabo. E ela faz então esse questionamento. É interessante que Ellen White fala a respeito dos estudos dos pioneiros, né? O estudo bíblico. Olha como era interessante o que acontecia ali. Nos primeiros dias da mensagem, quando o nosso número era pequeno, estudávamos diligentemente para compreender o significado de muitas passagens das Escrituras. Às vezes parecia não ser possível dar uma explicação. Meu espírito parecia estar fechado à compreensão da palavra, mas quando nossos irmãos que se haviam reunido para estudar, chegavam a um ponto em que não podiam ir além e recorriam à fervorosa oração, o Espírito de Deus repousava sobre mim e eu era arrebatada em visão, sendo instruída a respeito, preste atenção nisso, sendo instruída a respeito da relação de uma passagem para com as outras passagens das Escrituras. Olha como Deus trabalhava com ela. Assim, estas experiências se repetiram reiteradas vezes. Assim, muitas verdades da mensagem do terceiro anjo foram estabelecidas ponto a ponto. Como? Estudavam, oravam, mas chegava no momento que eles não conseguiam avançar no estudo. Deus então dava uma visão para Ellen White que mostrava para ela a sequência de textos bíblicos que eles precisavam seguir para encontrar a resposta. E eles então conseguiam encontrar a resposta que buscavam. Nossa primeira reunião geral no oeste de Nova York, iniciada em 18 de agosto, foi celebrada em Volney, no celeiro do irmão David Arnold. Entretanto, dificilmente haveria dois que estivessem de acordo entre si. Então eles iam estudar a Bíblia nessa ocasião, e dificilmente tinha duas pessoas interpretando do mesmo jeito. Ela diz, alguns se apegavam a erros sérios, e cada qual defendia tenazmente suas opiniões, declarando que estavam de acordo com o quê? Com as Escrituras. Veja, um monte de gente falando coisas contraditórias, mas está todo mundo baseado na Bíblia. Vi que muitos erros estavam sendo apresentados como verdade. Meu anjo assistente me apresentou alguns dos erros dos presentes, e também a verdade em contraste com seus erros. Essas opiniões contraditórias que eles pretendiam achar-se em harmonia com as Escrituras, estavam apenas de conformidade com a sua opinião no tocante aos ensinos da Bíblia. Foi-me mandado dizer-lhes que deveriam abandonar seus erros e aceitar as verdades da mensagem do terceiro anjo. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Nossos irmãos renunciaram a seus erros e uniram-se à mensagem do terceiro anjo,
e Deus grandemente os abençoou e acrescentou muitos ao seu número. Já fica uma dica aqui do que está faltando para essa igreja concluir a missão. Esses irmãos percebiam seus erros, oravam juntos, choravam juntos, Deus dava compreensão para eles em unidade, e então Deus ia acrescentando mais e mais pessoas. Vocês já ouviram essa expressão em algum lugar? A igreja apostólica, e Deus ia mandando as pessoas, e a igreja ia crescendo. Olha que lição importante, eu quero detalhar mais isso na terça-feira pela manhã, e ela diz mais: Deus ouve por bem chamar por este meio a atenção de seu povo para a sua palavra, a fim de conceder-lhe uma compreensão mais perfeita da mesma. Eu usei o Jânio e o Diogo como exemplo aqui, né? Como exemplo não, desculpa, como ilustração. Agora pensa numa outra cena parecida com a deles aqui. Imagine que um trinitariano e um antitrinitariano estão discutindo o assunto do Espírito Santo. Os dois estão baseados aonde? Na Bíblia. E tem bons argumentos. Tem ou não tem? Os dois lados. Os dois são sinceros. Os dois querem ser fiéis a Deus. Ninguém quer enganar ninguém. Então os dois se deparam com textos de Ellen White falando a respeito das 3 agências distintas do trio celestial. O que esses dois têm que fazer? Vão continuar discutindo esse assunto? Ou o antitrinitariano precisa voltar à Bíblia e rever os seus estudos? Partindo do pressuposto de que quem está errado nunca é quem? O profeta. Uma última cena. Alguém lê a respeito da besta que surge do mar no Apocalipse 13. E ali é citado 3 anos e meio. Mas esses 3 anos e meio são citados depois da ferida de morte. Então essa pessoa pega os 3 anos e meio e joga para onde? Para o futuro. Vai acontecer no futuro esses 3 anos e meio. Então essa pessoa se depara com esse texto aqui. Os 42 meses são mesmo que tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou 1260 dias, Daniel 7. Ellen White está falando de Apocalipse 13, ok? Então, o que essa pessoa deve fazer? Se apegar à sua interpretação futurista dos 3 anos e meio, ou voltar à Bíblia para rever os seus estudos, considerando que o profeta é que está certo e não ele? Por isso eu repito, entre o estudioso, eu não estou falando que a pessoa não seja sincera, mas entre o estudioso e o profeta, fica com o profeta. Fica com o profeta. E hoje de manhã eu mostrei para vocês como que Deus coordena o profeta, para que a gente possa confiar nos escritos do profeta, estudando devidamente, tá? Não esqueçam disso, estudando devidamente. Quer ver que interessante? Vocês se recordam que no tempo de Ellen White apareceu outra profetisa? Entre aspas, uma suposta profetisa chamada Anna Phillips. Já leram essa história? E Anna Phillips, ela pregava uma mensagem relacionada a Apocalipse 13, e Anna Phillips dizia que a imagem da besta seria formada depois do fim do tempo da graça. A pergunta que eu faço é, tem lógica? Depois do fim do tempo de graça? Não tem, mas ela dizia isso, e dizia que era uma profetisa do Senhor. Então havia um pregador chamado J.N. Garmity. J.N. Garmity, é isso. E ele começou a tomar as passagens, os textos de Anna Phillips, e apresentar nos seus sermões, junto com os textos de Ellen White. E as pessoas não sabiam quem era quem que ele estava falando. E ele começou a aceitar essa interpretação de Apocalipse 13. A irmã White então escreve uma carta para ele. E ela diz o seguinte: dizeis que as visões de Ana colocam a formação da imagem da besta depois do fim da graça. E isto não é assim. Pretendeis crer os testemunhos? Então deixai que eles vos acertem nesse ponto. Os testemunhos também cumprem o propósito de fazer o quê? Por nós. Nos corrigir. Nos corrigir, inclusive, em interpretações equivocadas das Escrituras. Então, repito para ficar claro. Nenhuma doutrina adventista ou crença fundamental foi estabelecida nos escritos de Ellen White, mas ela nos protegeu em várias ocasiões de nos desviarmos das doutrinas estabelecidas. E temos que lembrar disso. Então, entre o estudioso e o profeta,
fica com o profeta. Vai por mim, fica com o profeta. É mais seguro. É interessante esse texto aqui. Olha só o que ela diz. Quando aparecerem erros, eles pretendem provar todas as suas posições por que meio? Pela Bíblia. A Bíblia. Estou provando pela Bíblia. Mas eles interpretam mal as Escrituras. E isso é exatamente o que Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda espécie. Reivindicarão as Escrituras como sua prova e prevalecerão os enganos de Satanás sob toda a forma. É o que eu falei com vocês. O mundo cristão, todos eles têm a Bíblia na mão. E todos eles defendem as suas posições com base na Bíblia. Se Deus não desse o dom profético para a sua igreja, provavelmente nós estaríamos nessa mesma condição. Vocês lembram lá no passado, no tempo da igreja apostólica, vocês lembram qual foi praticamente, acho que foi praticamente a primeira controvérsia que surgiu na igreja apostólica? Eu acho que foi a primeira. Vocês lembram qual foi? A circuncisão. O que foi que o apóstolo Paulo fez? O top da teologia. Ele foi lá na Associação Geral, não foi? Foi lá para poder conversar, para poder ver essa questão. A sede da igreja era onde? Em Jerusalém. E ele foi lá para tentar resolver isso. E os dois grupos estavam fundamentados no quê? Nas Escrituras. Os que defendiam a circuncisão e os que eram contra a circuncisão. Estavam ali fundamentados nas Escrituras. E se vocês percebem a discussão ali e analisam, em algum ponto da discussão, houve um argumento que foi muito forte para eles decidirem isso. Sabe qual foi? A visão de Pedro. Então eu pergunto, será que Deus, por meio do seu profeta, também cumpre esse propósito de quando há uma divergência doutrinária, interpretativa, Deus mostra o caminho correto por meio do seu profeta? Também? Também. Então, de novo, fica com o profeta. Você vai estar seguro. Fique com o profeta. Olha só o que ela fala sobre isso. Quando encontrardes homens pondo em dúvida os testemunhos, olha só, criticando-os e procurando desviar o povo de sua influência, estais certos de que Deus não está operando por meio deles. É outro espírito. Quem? Os que criticam, mas também os que colocam dúvidas sobre o espírito de profecia. Irmãos, vocês sabem que muitos grandes homens do passado apostataram na fé. E quando isso começou, quando esse processo começou, você já percebeu? Quando a gente olha para homens como Kellogg, Jones, Wagner, Canhide, vocês perceberam onde é que começou a queda deles? Eles eram homens de Deus, estudavam muitas escrituras, mas chegou um momento que eles começaram a questionar o próprio dom profético de Ellen White. E começaram a confiar na própria interpretação, no próprio discernimento. E isso começou a sua queda. Será que pode acontecer isso hoje também? Então fica com o profeta. E eu pergunto, por que Deus se deu ao trabalho de dar tanta luz para o povo? Se deu ao trabalho, entre aspas, né? Por quê? A Bíblia responde. Porque o Senhor, o Deus de seus pais, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadece do seu povo. Ou seja, Deus nos concedeu isso porque Ele nos ama. São orientações de um pai que ama os seus filhos. A irmã White escreve mais: estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Qual é o papel de uma âncora? Ela estabiliza a embarcação, principalmente quando está acontecendo o quê? Uma tempestade. E ela impede, então, que a embarcação... Vocês lembram que nós lemos no primeiro momento? O que a Bíblia fala sobre o dom profético, um dos seus propósitos?
é que não sejamos mais meninos inconstantes, levados para todo lado por todo vento de doutrina. Isso é uma âncora que segura. Aqueles que as compreendem, essas mensagens, e recebem, serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. E ele não é bobo, ele sabe disso. Então ele quer impedir que o povo tenha acesso a isso. Agora, irmãos, luz menor. Vamos falar de luz menor? Eu quero mostrar um texto para vocês. Será que luz menor significa que é menos clara, menos importante, menos autoridade, menos inspirada ou menos verdade? Vamos analisar isso? Olha o que Ellen White escreveu. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. E muitos usam esse texto para dizer, a própria Ellen White está dizendo, não se importem com os meus escritos, eu recomendo a Bíblia. É isso que ela está dizendo? Olha o que o texto diz mais. Nela, na Bíblia, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Então, quando Ellen White diz, eu apresento a vocês a Bíblia, ela está confirmando o seu ministério. Porque nela, na Bíblia, Deus prometeu que daria o quê? O dom de profecia. Para corrigir o seu povo, visões, sonhos e etc. Agora tem um texto aqui que é complicado, e Ellen White diz assim, ó, não solicito, porém, que aceiteis minhas palavras. Ponde a irmã White de lado. Agora complicou. Depois de 3 momentos aqui, a gente estudando, de repente, agora eu vou mostrar esse texto, devia ter mostrado antes, né? Para não perder esse tempo todo aqui. Ponde a irmã White de lado. Não repitais o que declarei, dizendo, a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. Vamos cantar, orar e ir embora? Não tem mais o que fazer. Agora, irmãos, quando a gente for estudar os escritos de Ellen White em compilações ou em citações em livros, né? Muitas vezes aparece isso aqui, ó. E quando aparece isso aí, o que a gente tem que fazer? O que é o ideal que a gente faça? Vamos lá ver o que está nas reticências, porque o que está nas reticências, a reticências é um recurso didático para você tirar a essência do texto. Só que aquilo que eu omiti nas reticências não pode contradizer a argumentação geral, ok? Eu não posso esconder coisas. Então, não acabou. Ellen White continua dizendo assim, ó. Não citeis outra vez as minhas palavras, enquanto viverdes, até que possais obedecer à Bíblia. Quando fizerdes da Bíblia o vosso alimento, a vossa comida, a vossa bebida, quando fizerdes de seus princípios os elementos de vosso caráter, conhecereis melhor como receber conselho de Deus. Então o que ela está dizendo? Não use os meus escritos, enquanto você não aprender a respeitar a autoridade das Escrituras. E são as Escrituras que dizem que no fim dos tempos haveria o quê? O dom profético. Aliás, irmãos, para ser sincero, aquele que não estuda a Bíblia não tem nenhum motivo para crer no espírito de profecia. Vocês concordam? Não tem nenhum motivo. Então nós precisamos reconhecer a autoridade das Escrituras para que estejamos prontos para receber o conselho que Deus dá pelos seus profetas. É isso que ela está dizendo. Agora, qual que é o conceito de luz menor? Tem muita gente usando essa expressão de forma pejorativa, para dizer que, luz menor, isso é uma coisinha sem importância. Olha só o que ela escreveu. Nestes dias, Deus lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse seu povo mais intensamente, nunca, do que o instrui agora a respeito de sua vontade e da conduta que deseja que sigam. Qual foi o povo que recebeu mais luz? Ellen White fala, nunca Deus derramou tanta luz como nesse tempo. Parece uma luz menor ou maior para você? Então como é que a gente entende a luz menor? Vamos entender isso? Quero mostrar um diagrama para vocês. Preste atenção nisso aqui. A gente viu lá o primeiro texto que a gente usou. Qual foi? Vocês lembram? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos apresentamos. Que Deus é luz. Lembra?
Então Deus é luz e toda luz provém de Deus. Então, quem é a luz maior? Deus. Porque Deus não é uma luz maior, Ele é a luz maior. E nós vimos também no decorrer do estudo que Deus transmite a sua luz ao seu povo por meio de profetas, certo? Então a gente começou falando lá do grande profeta Moisés no tempo de Israel, e a gente viu um texto que a Bíblia diz que o povo de Israel foi guiado e foi guardado por um profeta, certo? Então Deus concedeu sua luz a Moisés, e Moisés transmitia a luz de Deus ao povo. Pergunta: o povo tinha condição de testar se aquilo que Moisés ensinava vinha de Deus? Eles tinham essa condição? Na verdade, eles tinham. Por quê? Porque eles viam as manifestações sobrenaturais de Deus ali. Viam ou não viam? Então eles sabiam que era de Deus. Inclusive, até o profeta Jeremias lá na frente, quando ele apela para o povo, tem um momento que o povo fala: a gente sabe que o que você está falando vem de Deus, mas a gente não quer ouvir. Então o povo de Israel não precisava de nada mais para testar Moisés, porque eles viam claramente Deus agindo por meio dele. O povo se desviou dos ensinos de Moisés? Se rebelou? Sim. E Deus então, em sua misericórdia, envia mais profetas. Dá a sua luz aos profetas, os profetas transmitem ao povo. Só que agora temos um diferencial em relação a Moisés. Agora, o que os profetas escrevem não pode estar em contradição com o que ensinou quem? Moisés. Certo? Então não pode estar em contradição com os princípios dados por Moisés. Olhando para esse diagrama, exclui Deus um pouco aqui. Só aqui embaixo. Nesse caso, quem é a luz maior? Moisés. A luz menor? Os profetas. Porque os escritos dos profetas precisavam ser analisados para ver se não estava contradizendo os princípios que Moisés tinha dado. Agora a luz aumenta. Temos Moisés e os profetas, o Antigo Testamento, mas os Salmos, etc. O povo se rebelou de novo? Se afastou de novo dos ensinos de Moisés e dos profetas? E Deus, em sua misericórdia, envia os apóstolos, derrama sua luz sobre eles, eles transmitem a luz ao povo. Porém, o que os apóstolos ensinavam não podia estar em contradição com os princípios dados por meio de quem? Moisés e os profetas. Lembra que eu falei ontem? Nós encontramos na própria Bíblia profetas maiores e menores. Então veja, olhando para isso aqui, quem era a luz maior? Moisés e os profetas do Antigo Testamento. E a luz menor? Vocês perceberam que os apóstolos já foram uma luz menor um dia? Agora vocês entendem, porque o apóstolo Paulo ia pregar na Bereia, o que os bereanos faziam? Eles iam para casa conferir, e eles conferiam aonde? Na luz maior que eles tinham, as escrituras do Antigo Testamento. Agora a luz aumentou? Temos Moisés, os profetas, temos agora os apóstolos, ou seja, o Velho e o Novo Testamento, a Bíblia completa. Pergunta: o povo se rebelou de novo? Que povo, né? Mas somos nós, tá? Somos nós. O povo se rebelou de novo. E Deus, em sua misericórdia, em seu amor, em sua paciência, envia Ellen White. Ele então derrama sua luz sobre ela, e ela transmite a luz de Deus ao povo, mas o que ela escrevia e ensinava não poderia estar em contradição com os princípios dados por meio de quem? Da Bíblia. Moisés, os profetas e os apóstolos. Quem é a luz maior aqui? A Bíblia. E a luz menor? Ellen White. Agora eu pergunto, a luz é diferente? A inspiração é diferente? Não. Pense no seguinte, temos uma vela desse lado acesa, aqui nós temos 40. Onde é que está a luz maior? Aqui. Mas a vela é diferente? É a mesma luz, é a mesma vela. A Bíblia foi escrita por 40 autores. E Ellen White sozinha escreveu para um período específico do tempo do fim. Qual luz ilumina mais? A palavra de Deus, que é os princípios de Deus para todas as eras? Ou Ellen White, que chega no momento oportuno no tempo do fim, para levar o povo para a luz maior, de volta à luz maior? Mas lembre-se de uma coisa, irmãos. A irmã White, em última instância, apontava para quem? Para Cristo.
A Bíblia era a ferramenta para Cristo se revelar. É a ferramenta para Cristo se revelar. Por que isso é importante? Porque quando nós estudamos a Bíblia, quando nós não entendemos esses conceitos de luz maior, luz menor, e esquecemos que a luz maior, em última essência, é Deus, a gente vai estudar a Bíblia e não procura Cristo na Bíblia. A Bíblia aponta para Cristo e temos que encontrar a Cristo na Bíblia. Eu posso ser uma pessoa estudiosa que vou buscar meramente doutrinas, meramente estilo de vida, meramente, e muitas vezes eu vou estudar a Bíblia para aplicar a vida dos outros. Agora eu pergunto, estamos, por exemplo, estudando os evangelhos para reconhecer o temperamento de Jesus? Como Jesus tratava as pessoas? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então temos que olhar para a Bíblia entendendo que ela é uma luz maior, não é a luz maior, porque a luz maior é Cristo, e a gente tem que procurar as ações de Deus, as ações de Cristo, o seu caráter na Bíblia. Por que isso aconteceu? Olha como Deus agiu em relação a isso. E é por essa contemplação que a gente vai sendo o quê? Transformado. Transformado. Luz menor, luz maior. Eu vi certa vez uma pregação de um pastor, achei muito interessante o conceito dele. Ele diz que Ellen White é como se fosse um microscópio de Deus. Mais ou menos assim. A Bíblia está aqui. Você vai ler os escritos de Ellen White. O que ela faz com os conceitos bíblicos? Ela não muda, não altera nada. Ela não acrescenta nada nos princípios bíblicos. Ela apenas amplia para a gente enxergar melhor. Porque a gente não está enxergando muita coisa. E Deus dá esse presentão para nós. Irmãos, Ellen White escreveu alguma coisa que não foi descrita pelas Escrituras? Sim ou não? Ela escreveu muita coisa que não está na Bíblia. Escreveu ou não? Muita coisa. E não tem problema nenhum nisso. O que ela não podia era escrever algo em contradição com os princípios da Bíblia. Quer ver? Muita gente fala assim, ó, não acredito em Ellen White porque isso aí que ela escreveu não está na Bíblia. Sejamos sinceros. Qual é a necessidade de Deus levantar um profeta só para repetir exatamente o que já foi dito? Então Deus chama o profeta para ampliar aquilo, não como novidade, mas como percepção, ampliar aquela verdade que já foi dada, levar a gente de volta àquela verdade que nós esquecemos. Então o profeta amplia mais algumas coisas. Agora, Leandro, crer nos escritos de Ellen White não é fugir do conceito de sola escritura? É ou não é, irmãos? O grande problema é que nós não compreendemos muitas vezes qual é o conceito de sola escritura. Para a gente entender um pouco da história desse conceito, esse conceito foi cunhado, surgiu na Reforma Protestante. Porque naquele tempo a Igreja Papal, ela dizia que fundamentava as suas doutrinas em duas fontes de verdade. Quais eram? Bíblia e tradição. Representado pela Igreja. Bíblia e tradição. Então chega a Reforma Protestante e diz assim, nós estabelecemos a nossa doutrina só na Bíblia. Rejeitamos a tradição. Rejeitamos o purgatório, rejeitamos a intercessão do padre, rejeitamos. A gente não aceita a tradição, só a Bíblia. Agora eu pergunto, as pessoas que trouxeram esse conceito de sola escritura, eles próprios acreditavam ou viviam esse conceito? Lutero foi um grande homem da Reforma. Irmãos, e eu acredito que ele vai estar no céu. O julgamento é de Deus, mas no meu julgamento humano, eu acredito que ele vai estar no céu. A despeito de muitas coisas. Ele não enxergou toda a verdade. Mas eu pergunto, Lutero, ele era fiel ao sola escritura? Sabe onde Lutero escorregava muitas vezes? Em outro conceito chamado toda escritura. Lutero aceitava a carta de Tiago? Ele aceitava bem? Não, ele não aceitava aquilo. Ele falava que era o evangelho de quê mesmo? Palha, né? Epístola de palha. Ele não aceitava. Então veja o que significa esse conceito. O que quer dizer sola escritura? Quer dizer que toda verdade como base
princípio, alicerce, ela provém de onde? Da Bíblia. Então, qualquer verdade que for dita, ou suposta verdade, tem que estar fundamentada ou não pode contradizer princípios das Escrituras, porque a Escritura é o alicerce de tudo. Então, pergunto, Ellen White podia escrever alguma coisa que não estava na Bíblia? Ela podia escrever algo que não estava, e ela escreveu muito, e não estava na Bíblia. O que ela não podia era contradizer os princípios da Bíblia. Está ficando claro esse conceito? Ou está um pouco confuso? Está claro? Quer ver outra coisa? Sola Escritura. Lembra de João Calvino? João Calvino era um defensor do Sola Escritura. Mas muitas vezes ele ensinava algumas coisas e ele dizia assim, que essa interpretação é confirmada pela autoridade de Agostinho. Cadê o Sola Escritura? Então a Escritura é a base de tudo. Tem muita gente hoje defendendo o domingo como dia santo. E um dia eu estava assistindo um canal aí, muito conhecido. Ele foi criado e funciona e se alimenta só de críticas contra a Igreja Adventista. Constantemente. E eu estava vendo um vídeo, uma live que eles fizeram sobre essa questão do domingo, né? Defendendo que o domingo é o dia e tal. E dizia, o sábado foi abolido, olha o texto bíblico assim, e olha esse aqui, e olha esse aqui. E o domingo, então, é o dia santo agora, de acordo com a interpretação dos antigos. E eu fiquei assim, peraí, mas não era só a Bíblia? Então, domingo é dia santo, de acordo com a interpretação dos pais da igreja, dos antigos? É isso? Então, perceba, o profeta pode escrever algo que não está na Bíblia. Ele só não pode contradizer os princípios da Bíblia, porque Deus vem ampliar esses princípios e aplicar para nós. Lembra hoje de manhã? Quanta coisa aplicado para a nossa vida? Agora tem uma coisa interessante aqui. Ellen White escreveu muita coisa que não está na Bíblia. Teve profetas bíblicos que escreveram coisas que não estavam nas Escrituras? Alguém do Novo Testamento escreveu coisa que não estava no Antigo Testamento? Querem ver os exemplos? Isso aqui é muito interessante. Olha isso daqui. Olha o que Pedro escreveu. E condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Eu pergunto, de onde Pedro tirou a informação de que Ló era um homem justo e se afligia pelas abominações que aconteciam dentro de Sodoma? De onde ele tirou isso? Onde está escrito isso lá no livro de Gênesis? Alguém viu? Não está escrito em lugar nenhum. Então o profeta ele pode trazer maiores detalhes de uma informação que foi dada anteriormente. Isso não tem problema. Ele só não pode contradizer os princípios. Por que eu estou enfatizando essa palavra? Porque se Ellen White escrevesse assim, nós não temos que sacrificar cordeiros. Ela está certa ou está errada? Mas ela está contradizendo a Bíblia. A Bíblia não fala que tem que sacrificar cordeiro? Fala ou não fala? Fala. Então, por que eu estou enfatizando a palavra princípios? Porque existem instruções específicas de Deus que mudam com o tempo. Concordam? O sacrifício de animais mudou depois que Cristo, não precisa mais depois que Cristo cumpriu. Então, o profeta não pode contradizer os princípios dados anteriormente. Quer ver um outro exemplo? Olha só. Olha o que Judas falou. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. De onde Judas tirou essa informação? Das Escrituras do Antigo Testamento? Está escrito em algum lugar essa batalha que teve pelo corpo de Moisés? E eu não creio que foi uma batalha por um defunto. Havia muita coisa envolvida ali, não era só, eu quero o corpo. Não era isso. Havia uma demanda judicial ali. De onde ele tirou isso? Então não vou acreditar em Judas não, porque só a Escritura. Entendem? E Judas não parou por aí não. Judas disse mais. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Vai lá para o livro de Gênesis. Eu quero desafiar você a encontrar essa profecia de Enoque em Gênesis. Não precisa ir não. Porque não está lá essa profecia. De onde Judas tirou essa ideia?
Vocês estão entendendo como é que as coisas funcionam, irmãos? Está ficando claro? Então Deus, ele revela detalhes maiores a respeito de uma luz que foi dada antes. Isso não é problema nenhum. E o mesmo aconteceu com Ellen White. Agora, isso significa que os escritos de Ellen White têm a mesma autoridade dos escritos bíblicos? Sim ou não? Isso aqui é importante. Isso aqui é extremamente sério. Será que a autoridade é a mesma? Isaías tinha a mesma autoridade que Natã? Sim ou não? Mas Natã não tem livro na Bíblia. Moisés tinha a mesma autoridade que Elias? Irmão, você viu um profeta com tanta autoridade como Elias? Qual livro Elias escreveu? Não tem. A pergunta é simples. De onde vem a autoridade do profeta? Como o Dudu falou, a autoridade vem da mesma fonte? Então a autoridade não é do profeta. Se a autoridade vem de Deus, todos os profetas usados por Deus têm a mesma autoridade. Onde é que está a diferença? Na função. Entendem? Então, de forma resumida, veja, a Bíblia é autoridade naquilo que é a proposta dela, é seu alicerce para tudo. Ellen White tem a mesma autoridade naquilo que é o trabalho dela, que é levar o povo de volta às Escrituras. Está claro isso? A função é diferente, a autoridade não é diferente, é a mesma. Mas, Leandro, isso aí que você está falando não é um absurdo, uma heresia, etc. Irmãos, eu fui consultar o Centro Ellen White sobre essa questão, porque eu cheguei nessa conclusão com base nos meus estudos, mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos tem o quê? Sabedoria. E eu entrei em contato com o pastor Renato Stencil, sempre muito solícito, muito atencioso. E eu falei, pastor, eu estudei e eu cheguei a essa conclusão. É isso, como é que o senhor enxerga isso? O senhor que tem muito mais experiência e estudo. E ele me respondeu, eu quero mostrar para vocês a resposta dele, e eu já quero avisar uma coisa. Eu pedi a autorização dele para mostrar, está claro? É a verdade o que ele está falando, ele não tem vergonha, não tem por que esconder, mas por ser fruto de uma conversa particular, eu perguntei se poderia expor. E ele disse, não tem problema. Veja o que ele me respondeu em resumo a respeito disso. Cada profeta possui uma missão para um tempo e um contexto determinado no fluxo da história humana, bem como na história do povo de Deus. Assim sendo, a mesma autoridade dada por Deus aos profetas bíblicos foi também dada a Ellen White, em momentos, circunstâncias e com finalidades diferentes. Nós não estamos dizendo que Ellen White se sobrepõe às Escrituras. As funções são diferentes. A Escritura é o fundamento. A irmã White vem para nos levar de volta e ampliar os conceitos bíblicos, para a gente entender melhor o que a gente não está enxergando. Mas a autoridade é a mesma, porque vem do mesmo Deus. E dizer isso hoje é um risco de ser extremamente mal interpretado. Porque muitas pessoas não veem a argumentação e o estudo por trás. Veem o que você falou e já começam a tirar conclusões que você nunca disse. Então, quero que vocês saiam com isso bem claro hoje. A mesma autoridade, mas funções diferentes. Agora, quando Ellen White escreve que o Espírito Santo é o autor da Bíblia e das Escrituras, e ela diz mais, deixa eu ver se eu trouxe o texto aqui. A Bíblia deve ser vosso conselheiro. Estudai-a e estudai também os testemunhos que Deus tem dado, pois os testemunhos nunca contradizem o quê? A palavra de Deus. Quando a gente reconhece que os escritos de Ellen White não contradizem os princípios da palavra de Deus, a discussão em quem tem mais autoridade perde o sentido, porque na verdade eles estão em harmonia. E quando duas coisas estão em harmonia, faz sentido discutir quem tem mais autoridade? Eu pergunto para vocês, quem tem mais autoridade? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Quem tem mais? Não existe essa discussão, porque os três estão em tamanha harmonia
que os três é como se fosse o quê? Um só. Então, se a Bíblia escrita de Ellen White não há contradições, para que discutir? Quem tem mais autoridade? Porque não vai haver contradição. Eu quero terminar com o seguinte. Tem muita gente que diz assim, eu não quero a luz menor. Não me interessa. Eu só quero a luz maior. Um dia eu estava conversando com um rapaz e ele me disse exatamente isso. Se você quiser continuar conversando, não cite textos de Ellen White. Só quero a Bíblia. Ele é um adventista. E eu disse, mas qual é o seu conceito sobre o dom de profecia? Ele, não, eu creio. Já achei uma contradição. Eu creio, mas não me importa. Eu quero só a luz maior. A luz maior é o que eu quero. Sabe qual é o princípio bíblico que esse rapaz tropeçou? Foi nesse princípio aqui, Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. O que isso tem a ver? Quem não é fiel à luz menor, não é fiel à maior. Esse é o princípio bíblico. Por isso a irmã White escreveu, se você perder a confiança nos testemunhos, você cairá das verdades bíblicas. Quem não é fiel na luz menor, não é fiel à maior. Ela diz mais, o plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição, depois as dúvidas acerca das escrituras sagradas, e então a caminhada descendente para a perdição, quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí, e ele redobra os seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Muitas pessoas não creem mais nos testemunhos que criam antes. Por quê? Porque foram enredados e enganados por sementes de dúvida que foram lançadas por pessoas influentes. Irmãos, eu quero encerrar com uma coisa extremamente séria aqui. Se Deus envia o seu profeta e eu rejeito o profeta, o que Deus pode fazer mais? Vocês querem ver uma coisa? Lembra de Herodes? Herodes teve encontro com Jesus? Vocês sabiam que foi a única vez que Jesus encontrou com Herodes? Sabe o que aconteceu? Olha só. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria a fazer algum sinal, e interrogava-o com muitas palavras, mas Jesus nada respondia. Espera aí, Jesus não desejava salvar Herodes, não? E por que Herodes interrogava, Jesus interrogava e Jesus ficava calado? Foi a primeira vez que eles se encontraram. Você não pode nem dizer, de certa forma, que não, mas Jesus já tinha apelado, e Herodes rejeitava, então Jesus ficou calado. Não, Leandro, foi a primeira vez que se encontraram. Por que Jesus não advertiu, não exortou, não convidou Herodes? Por que não? Irmãos, foi a primeira vez? Ou Herodes já tinha sido aconselhado e advertido antes? Quem foi que aconselhou, advertiu e apelou a Herodes para mudar de vida? O profeta João Batista. Por que Jesus ficou calado nessa hora? Porque Herodes já tinha rejeitado o seu profeta. Vocês estão entendendo a seriedade disso aqui? Significa que quando Cristo envia o seu profeta e você rejeita, o que Cristo pode fazer? Nada. Claro que eu estou falando no contexto de pessoas que têm, o conhecimento, os privilégios, está claro isso? Há casos e casos lá fora. Mas nós não temos desculpa. Se eu rejeito o profeta, Cristo não pode fazer nada, porque a voz profética é o testemunho de Jesus Cristo. Lembra da pergunta que eu fiz no início? Estamos aceitando ou rejeitando a luz que Deus nos deu por meio da sua profetisa? Agora vocês podem na mente responder, depois de tudo que vimos. Estamos estudando? Não. Rejeição. Então cada um responda para si. Porque se eu rejeitar o profeta, Deus não tem mais o que fazer para mim.
Vocês lembram da parábola do rico e de Lázaro? Lembram? Vocês lembram o que aconteceu ali? O rico estava lá no tormento, e ele pedindo socorro, pedindo misericórdia, e ele fez um apelo. Esse apelo foi: rogo-te, pois, ó Pai, que o mande Lázaro lá para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas Abraão, pai Abraão, não, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Porém ele lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tão poucos serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. E eu disse para vocês que a última pesquisa da Associação Geral revelou que 83% de nós não lê os escritos de Ellen White. E eu sei que eu vou ser criticado demais por causa desses seminários, por muitos canais opositores da igreja aí. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Mas há jeito para isso ou não há? E tem que começar onde a solução? Lá em casa. Comigo. Não é olhando quem é que está... Não. Como é que eu estou? Eu quero terminar. Palavras da Palavra de Deus. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. É uma referência a quem? Jesus. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Enquanto tendes luz, crede na luz. Sou instruído a dizer às nossas igrejas: estudai os testemunhos. Eles são escritos para a nossa admoestação e encorajamento. Uma coligação de exércitos inimigos estava vindo para destruir Judá. E o rei ficou desesperado. E eles foram consultar quem? Um profeta. A Bíblia revela que seu nome era Jaziel. Jaziel. E Jaziel disse ao rei: não temam, essa batalha não é de vocês, é de Deus. Fiquem tranquilos, vocês nem vão precisar lutar. Então Josafá se reanimou com aquela mensagem do profeta. E ele então, diante do povo, disse as seguintes palavras: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se o povo não tivesse acreditado na palavra do profeta, o que teria acontecido? Teria sido destruído, com toda certeza. Irmãos, não fica preocupado com as críticas, não. Tá bom? Jesus foi perfeito absolutamente em tudo que fez. E foi criticado? Quem somos nós esperar tratamento diferente? A gente que não tem perfeição nenhuma. Se o nome da nossa igreja fosse assim, Igreja Adventista Whitiana, nós seríamos criticados por isso? Seríamos chamados de seita por causa disso? Com certeza. E por que ninguém critica a luterana? Já parou para pensar? Ninguém critica a igreja luterana. Por que ninguém critica a wesleyana? Por que ninguém critica a igreja calvinista? Vocês percebem que existe um ataque deliberado contra a igreja de sétimo dia? E se a gente entrar nesse joguinho, olha, evita falar de Ellen White, porque vão falar que a gente é seita. Olha, evita falar sobre isso e aquilo. A questão de sábado, não fica sendo muito veemente nisso não, porque vão chamar de seita. Fica pregando sobre Apocalipse 13, falando do sistema papal. Não, cuidado com isso. Se a gente entra nesse joguinho, sabe que a gente perde a nossa identidade. E é isso que o diabo quer. Ele quer que a gente fique com medo de críticas e abafe a nossa mensagem. E se a gente ficar com medo de crítica, eu pergunto, como vai ser quando a nossa vida estiver em risco? Porque, irmãos, no futuro, que não está muito distante não, defender a verdade, defender a nossa fé, não vai representar crítica,
vai representar morte. E se eu estou com medo de crítica, como é que vai ser quando a morte vier? Levanta essa bandeira. Saibamos pregar devidamente, estude devidamente, não pegue coisa ali e aqui, não. Mas temos que manter a nossa bandeira. O Senhor nos confiou uma mensagem. Critiquem. A gente vai continuar pregando. Porque isso vai salvar muitas pessoas. E se quiserem falar mal da gente nas redes sociais, fale. Estão ajudando a espalhar a mensagem. Teve uma pessoa que chegou até nós e está estudando conosco, com os adventistas, não comigo. Ela chegou até nós por meio de um site criticando a igreja. A Bíblia diz que as pessoas não podem nada contra a verdade. Deus reverte a maldição em bênção. Então, em nome de Jesus, não fica com medo. Não fica com medo.